Ontem nós tivemos o sorteio da Conmebol Sul-Americana, com isso ficamos sabendo os adversários do Fluminense na fase de grupos da competição. E para você ficar por dentro de quais são esses clubes, onde eles jogam, quais são os seus treinadores, os jogadores de destaques da equipe, como essas equipes estão em suas competições nacionais, vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. No sorteio da noite de ontem, o Fluminense caiu como cabeça de chave do grupo F, onde vai enfrentar a União Espanhola do Chile, o Once Caldas da Colômbia e o GV São José da Bolívia. Grupo que é considerado complicado porque tem o GV São José, que joga no estádio com a segunda maior altitude da competição. A gente vai ver que para esse ano tem ali algumas questões envolvendo esse estádio, mas antes da gente falar individualmente sobre esses times, eu preciso pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. A gente já tem a ordem de como vão acontecer esses jogos, vamos começar falando sobre essas equipes e depois a gente passa sobre a ordem desses confrontos, então vem comigo falar primeiro sobre o estádio da maior altitude, o GV São José. Para a gente falar então do GV São José, vale mencionar que os dados que eu vou usar aqui para falar sobre esses clubes, eles são dados levantados pelo Marcelo Neves em uma matéria do GE, onde eles buscaram jornalistas que cobrem esses clubes em seus países para poder levantar então as situações. Eu vou fazer aqui um compilado das informações que eu acho mais importantes pra gente. E aí, pra gente falar sobre o GV São José, é uma equipe que é estreante, a sua primeira competição internacional. Então a gente está falando aqui sobre um time que não tem muita expressão, inclusive existe um outro São José, que é o São José tradicional, que já disputou no passado Libertadores. Não é desse São José que a gente está falando. A gente está falando sobre uma equipe que vai entrar na sua primeira competição internacional. É um adversário considerado fácil em termos de campo e bola, mas por conta da altitude seria esse o bicho papão do nosso grupo da Libertadores. Isso porque o São José joga em Oruro, no estádio Jesus Bermudas, que fica a 3.735 metros acima do nível do mar, ou seja, a segunda maior altitude da competição, e por isso é considerado esse bicho papão. Porém, a informação que foi colocada no GE é de que esse estádio ele não tem a liberação hoje, né, da Conmebol para atuar por conta ali da iluminação, então há a possibilidade desse jogo ser disputado no Hernando Siles, em La Paz, que tem uma altitude de 3.650 metros acima do nível do mar, ou seja, não ajuda muito a gente, é um pouco mais abaixo, mas ainda é uma altitude que vai gerar efeito nos nossos jogadores e vai tornar uma partida mais difícil. Mas em termos de futebol, esse é um adversário considerado fraco. A questão mesmo vai ser o desafio da altitude. Bem, a equipe do São José ela vem passando por mudanças, inclusive mudou o seu técnico na pré-temporada. O atual técnico é o Dálcio Boavagnoli. Os seus melhores trabalhos recentes foram no Oriente Petroleiro da Bolívia e também com o Cobresal do Chile, onde ele chegou a ser campeão nacional, mas recentemente ele não tem conseguido ter uma sequência longa nos clubes onde atua. Como o Campeonato Boliviano ainda não começou, o único jogo que o São José tem na temporada é a vitória por 1-0 sobre o Aurora da primeira rodada da Sul-Americana, que fez se classificar para a fase de grupos. Porém, para a imprensa boliviana, o relato deles é de que o time perdeu seus nomes de destaque, então hoje já não é considerado a equipe competitiva que era considerada até então. Para 2025, eles perderam 3 dos seus artilheiros, o Brian Sobreiro, Javier Sanguinetti e o Roller Ferrufino. E com os reforços que chegaram, as expectativas estão em cima do atacante Raul Becerra e do meia Arismendi. Destaques feitos, vamos falar então sobre o Once Caldas. O Once Caldas da Colômbia já é uma equipe de maior expressão, inclusive foi campeã da Libertadores na edição de 2004, vencendo também o Boca Juniors na final. É uma equipe que também conta com altitude no seu estádio, joga hoje no estádio Paulo Grande, que conta com uma altitude de 2.160 metros, o que é considerado uma altitude ali baixa, não problemática, digamos assim, para nós brasileiros. Hoje o técnico do Once Caldas é o Hernan Dario Herrera, que tem na sua carreira as suas melhores campanhas com o Atlético Nacional, vencendo a Copa Colômbia
em 2018 e o Campeonato Colombiano em 2022. Hoje, com o Once Caldas, a equipe se classificou como a segunda melhor equipe da tabela acumulada do Campeonato Colombiano a não se classificar para a Libertadores, e aí passou da primeira fase da Sul-Americana, vencendo o Milionários por 1-0. E dentro do campeonato nacional, tá hoje em 11º lugar, um campeonato que, assim como o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de 20 equipes, então tá ali no meio da tabela, com 12 pontos em 9 jogos disputados. O grande destaque da equipe é o Dairo Moreno, que já atuou aqui no Brasil com a equipe do Atlético Paranaense, e o atual artilheiro do Once Caldas é o Michael Barrios, com 3 gols em 8 jogos. Mas vamos então agora falar sobre a União Espanhola. O União Espanhola do Chile, diferente dos outros adversários, não conta com altitude no seu mando de campo, joga as suas partidas no estádio Santa Clara, em Santiago. Porém, segundo Gabriel Amaral, há uma questão envolvendo o gramado do estádio, ele estaria nesse estado aqui. Ele é um estádio, inclusive, muito antigo, que, segundo o GE, está para passar por uma reforma. O Gabriel coloca que a tendência é que no final de abril o estado do gramado já esteja ok. Então a gente vai precisar aguardar para ver se esse jogo realmente vai acontecer nesse estádio ou se vai precisar de uma mudança, vai depender ali do tempo que eles conseguirem deixar tudo pronto e ver se vai ter a aprovação da Conmebol. O técnico que está à frente da equipe do União Espanhola é o José Luis Sierra, que é ídolo do clube e como técnico tem pelo clube o Campeonato Chileno e a Supercopa do Chile em 2013, conquistados em 2013, em uma de suas várias passagens pelo clube. Hoje, pelo Campeonato Nacional, a União Espanhola está em 13º lugar de uma competição com 16 equipes, ou seja, próximo da zona do rebaixamento. Em comparação com a maior parte dos seus adversários, tem um jogo a menos. Foram 4 partidas disputadas, uma vitória e 3 derrotas. Inclusive, na última partida disputada pelo Campeonato Nacional, venceu o Deportes em Iquique por 4-0, uma partida que teve um problema de torcida. A torcida do Deportes em Iquique, uma parte dos torcedores invadiu, então o jogo precisou ser encerrado antes do tempo. Mas apesar dessa vitória, o retrospecto ali no Campeonato Nacional não é lá dos muito positivos. Se classificou para a Sul-Americana como a segunda melhor campanha do país a não se classificar para a Libertadores e passou da primeira fase da Sul-Americana pelo Everton, conseguiu a vitória disputando nos pênaltis com a equipe que também é chilena. Entre os destaques da equipe estão os meias Ariel Uribe e Pablo Arangues, que são os jogadores mais técnicos da equipe do União. E a principal contratação da temporada é o Matias Soares, de 34 anos, ex-River Plate. E bem, adversários conhecidos, os confrontos da fase de grupos da Copa Sul-Americana vão acontecer entre o dia 1º e dia 3 de abril e se encerra no dia 29 de maio. O Fluminense estreia fora contra o Once Caldas, depois enfrenta o San José em casa e ali naquela primeira etapa vai pegar o União Espanhola fora. No retorno, abre enfrentando o San José na altitude e encerra com os 2 jogos no Maracanã. Primeiro, União Espanhola e, por último, o Once Caldas. Pra galera que já tá empolgada imaginando o Fluminense na final, o que a Conmebol definiu é que a final vai acontecer na Bolívia, no estádio Ramón Tawich Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, no dia 22 de novembro de 2025. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o seu like, te peço para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. 9 horas da noite nós temos live. Te espero mais tarde pra gente conversar sobre todas as novidades que estão surgindo ao longo desse dia e sobre a Copa Sul-Americana. Beijo no coração e saudações tricolores!